Marcelo, que se faz ausente, né? Mas é um grande amigo também, a qual Deus nos deu, homem de Deus, que a gente tem um imenso carinho pela vida do pastor Marcelo, pastor Joel. Quem achou Gênesis 26 diz amém. Quantos creem que Deus tem uma palavra para o nosso coração? Eu creio que Deus tem uma mensagem profética para o nosso coração. Gênesis 26, versículo de número 12, versículo 12, diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo, até que se tornou algumas traduções vão dizer muito grande, outras muito poderoso, né? A minha diz muito grande. Como é o mês da grandeza de Deus, eu quero pregar nesse tema, né? Enfrentando as crises para alcançar as grandezas de Deus. Amém? Toma o teu assento, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo por essa palavra. Fala conosco mais uma vez, neste texto, aonde acabamos de meditar. No nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Queridos e amados que estão presentes, quero deixar uma palavra para o seu coração nessa noite. Todos conhecem a história desse moço, desse jovem que aqui já não é mais moço e nem jovem, Isaque. O nome Isaque significa sorriso. Isaque é uma promessa que Deus fez a Abraão e que Deus cumpriu. Deus fez um juramento a Abraão, que Abraão seria pai de multidões. Mas observe que esse juramento que Deus faz a Abraão, nós olhamos e vamos ver que Abraão, ele também vai enfrentar crises, porque a sua esposa era estéril, ela não poderia gerar. Abraão enfrentou várias crises, ao ponto de ele se encontrar em desespero e descer ao Egito. E quando olhamos para a vida de Isaque, a promessa que Deus fez a Abraão crescendo, Abraão se preocupa com Isaque para que ele siga a linhagem. É por esse motivo que ele pede ao seu mordomo para que se buscasse uma esposa, uma mulher a Isaque na terra dos seus parentes. E foi trazido Rebeca da casa de Betuel, irmã de Labão. Labão que mais tarde seria o sogro de Jacó. Observe isso aqui. Isaque casa-se com Rebeca. A primeira crise que Isaque tem que enfrentar também é a esterilidade de Rebeca. Rebeca também não pode gerar. Rebeca também não gera. Então essa é a primeira crise que Isaque tem que enfrentar. Ele já tem a promessa, ele já tem o juramento que Deus fez ao seu pai, ele já tem obedecido à voz de Deus, ele já tem seguido os regimentos, mas agora ele encontra a sua esposa também estéril. A sua esposa não pode gerar. Mas Isaque, vendo essa situação, ele não se conforma com isso. Ele não abaixa a cabeça para essa dificuldade, para essa crise que ele encontra. Ele não volta para trás e no momento quer desistir de tudo. Mas Isaque, olhando para sua esposa, vendo que ela não gerava, Isaque vai tomar uma atitude. Atitude essa de orar. Isaque orou por cerca de 20 anos para que Rebeca, sua esposa, pudesse conceber um filho. Observe que são 20 anos de oração, pastores, 20 anos de insistência, 20 anos esperando para que Deus cumpra a promessa também na vida dele. A Bíblia diz que Isaque orou, 20 anos de espera ele ora. Quando ele ora, Deus ouve a oração, escuta a oração de Isaque e resolve abençoar Isaque. Observe que Isaías diz no capítulo 59
que os ouvidos de Deus não estão agravados ou tapados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos estendidas para que não possa salvar. Significa que Deus está atento a ouvir a nossa oração diariamente. Deus sabe do que eu preciso, lógico que sabe. Deus sabe do que eu necessito, lógico que sabe. Mas é porque que Deus quer ouvir a minha voz. É porque Ele quer saber se eu ainda tenho coragem de conversar com Ele. Ele quer saber se eu ainda tenho intimidade com Ele. Porque Deus sabe do que eu preciso. Mas mesmo assim Ele quer ver a minha atitude na oração, dizendo: Pai, eu não aguento mais. Mas eu estou dizendo para Ele que eu não aguento. Pai, eu preciso dessa bênção. Mas eu estou dizendo para Ele que eu preciso. E Deus quer essa oração de nós. Deus quer que nós voltamos a Ele dessa forma. A oração é senão um diálogo com Deus. Para que você mantenha o diálogo, convive com o seu pai, com a sua família, é necessário você ter conversa, é necessário você ter diálogo. Um pai que não dialoga com o filho vai perder o equilíbrio da sua família. Ele não vai saber o que está acontecendo dentro da sua casa, debaixo dos teus olhos. E o nosso Pai que está no céu é a mesma coisa. Se nós não conversarmos com Ele, se nós não falarmos com Ele, Ele não vai saber o que nós queremos. Ainda, aliás, que Ele saiba, Ele não vai nos responder, porque nós não pedimos. Isaac orou, Deus abriu, fez. Agora dentro do ventre de Rebeca tem duas nações. Deus fala isso. Rebeca, vendo aquele reboliço que acontece no seu ventre, ela se preocupa. O que está acontecendo comigo? É onde Deus vai falar: dentro do seu ventre tem duas nações. Ei, o mais velho vai dominar o mais novo. Porque na lógica de Deus é isso, pastor Gelsimão. É aquele que não é aquele que não pode, é aquele que não consegue, é aquele que alguém olha e fala: esse daí, coitado, vai longe não, com todo respeito. É aquele que alguém olha e fala: esse daí é sem futuro. É esse que Deus gosta dele, de pegar e fazer dele coisas novas, fazer dele alguém grande. Quanto mais te diminuírem, eu vou liberar a profecia, quanto mais te diminuírem, mais alto Deus te levará. Quanto mais te rebaixarem, mais grande Deus fará você na terra. Eu não sei se tem alguém que acredita em profecia, mas eu estou liberando para a tua vida. Quanto mais eles estão olhando para a tua história e dizendo: vai ser ninguém, vai acabar em nada, Deus está olhando do céu e dizendo: esse aí vou levantar, esse aí vou erguer na terra, esse aí eu vou soprar o nome dele. Isaac está seguindo essa linhagem do seu pai, a promessa. Agora são dois filhos, Esaú e Jacó. E sabemos que isso vai acontecendo. Ele formou a família. A primeira crise Isaac vence. Qual é a crise? A crise da esterilidade da sua esposa foi embora. Tudo estava bem em Canaã, até que a prova resolveu visitar a casa de Isaac. Sabe o dia que você está todo pomposo e de repente você recebe a notícia que você não queria receber? Isaac começa a enfrentar a crise em Canaã. Ele começa a enfrentar obstáculos que ele achou que não enfrentaria. Mas lembra-se que seu pai também enfrentou os mesmos obstáculos. Tem gente que olha, pastor, e diz muitas vezes assim: eu não vou suportar minha prova, meu filho. Tem gente que está com a prova pior que a sua. Tem gente que está com a prova pior que a minha. É que muitas vezes, mediante a dor, nós não conseguimos parar para pensar que existem pessoas que estão passando por situações de adversidades bem pior que nós. Isaac vai enfrentar a crise. Tem família, tem filhos, tem esposa. Olha só o que ele faz. Ele vendo que a crise veio, o que Isaac faz?
ele pega e sai da onde está, e vai para onde? Vai para Gerar, a terra dos filisteus. Observe isso aqui, quando ele vai para Gerar, essa terra, observe que quando ele chega em Gerar, a voz de Deus desce para falar com ele. Por quê, pastor? Porque Gerar faz divisão com o Egito. Então quando Isaac pisou em Gerar, pensou, peraí, o Egito é a melhor solução, lá é mais próspero, lá as coisas vão mais adiante, lá as coisas vão crescer com mais facilidade. Aí Deus, como é onipotente, onisciente e onipresente, e a onisciência dele conhece o futuro, aí Deus parou. Opa, se ele vai para o Egito, eu já sei no que nisso vai dar. Outra hora Abraão foi para o Egito, e lembra o que aconteceu? Abraão trouxe quem consigo? Abraão trouxe Agar. E quem foi Agar? Alguém que Sara olhou e disse, peraí, a promessa não aconteceu, então pode acontecer pela vida de Agar. Agar, ela foi um empecilho, não porque ela quis, mas por falta de vigilância de Sara e Abraão. Então Deus olha para essa situação e ele vai dizer, peraí, eu sei que ele está querendo descer ao Egito, eu sei que ele quer entrar nessa terra pagã, mas eu já vou impedir ele, antes que ele quebre a cara. Meu filho, eu vou liberar uma coisa para você. Pode estar passando a prova que tiver, pode estar passando a dificuldade que tiver, mas o Egito não é o seu lugar. O Egito não é só, mãe, para cá e saio. Aí você diz, pastor, mas lá no Egito tem gente prosperando no baile funk, mas lá no Egito tem gente prosperando, vendendo bem aí os entorpecentes. Eu vim dizer para você, o seu trabalho não é mais lá, o seu trabalho agora é em Canaã, o seu trabalho é no lugar da bênção. Nós temos que aprender isso, enfrentar as dificuldades, enfrentar as provações. É normal do ser humano querer parar em tempo de crise. O que nós não podemos é deixar isso nos dominar. É normal do ser humano, em tempo de crise, querer retroceder, querer voltar atrás e voltar para o que era. Mas na vida de Isaac não. Quando Deus olhou Isaac, me dá retorno, filho, por favor, fazendo um favor. Quando Deus olhou para a vida de Isaac, ele viu, pastor, que ele ia descer ao Egito. O que Deus fez? Isaac, fica na terra onde eu te disser. É a direção de Deus que muda o trajeto, muda a história. Não é a minha, não é a sua direção, é a direção de Deus. Lembra de Abraão? O que foi que Deus disse para Abraão, pastor Gelsimão? Sai da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. É que muitas vezes nós achamos que o lugar é o problema, mas às vezes o problema é nós. Mas aqui para mim não dá, essa cidade é muito pequena, lá em outro lugar é mais. Querido, eu não estou falando que você não deve mudar de localidade, eu estou falando que você deve, mas na direção de Deus. Se Deus não falou, não faça. Se Deus não disse, não faça. Primeiro pergunta para Deus se Ele quer. Primeiro fale com Ele, diz, Pai, é isso que Tu quer para a minha vida? Ou é aqui que o Senhor vai me prosperar? É Deus falando no ouvido de Isaac, fica onde eu te disser. E Deus está falando com Isaac, porque Ele sabe, porque Isaac está buscando pastagem na região dos filisteus. Abimeleque recebe Isaac, olha o erro que ele cometeu mesmo que o seu pai. Rebeca, Rebeca, aquela mulher formosa, sabe? Igual a minha, linda, preciosa. Aí Rebeca, tem que agradar, né? Rebeca, quando chegou com Isaac, bateram o olho e falaram, rapaz, olha aí, né? Como diz aquela palavra, pastor, que pitel, né? Aí olharam Rebeca, já foram logo com o olho nela. Qual o erro que ele comete? Vou mostrar para vocês. O erro que ele comete, mesmo que o seu pai, é mentir. Porque ele ficou com medo de perder a sua esposa.
Então o que ele faz? Quando ele ficou com medo de perder a sua esposa, ele mente. Eles perguntaram: é tua mulher? Não, não, é minha irmã. Essa aqui não é minha mulher, não. Aí ficou tudo bem. Parece que é uma estratégia, mas na verdade é uma mentira. É alguma estratégia que a gente quer usar como estratégia, mas na verdade é mentira. Aí Isaac parece que está tudo indo bem, começa a prosperar, começa a crescer. Ele mentiu. Nós, como seres humanos, estamos sujeitos a falhar no meio da trajetória. Nós, seres humanos, como seres humanos que somos, como homem carnal que somos, estamos sujeitos a pecar no meio da trajetória. Mas isso não nos fará parar. Isso não nos fará. Eu vou dizer, você não pode querer parar só porque veio, o erro bateu na tua porta e por um desequilíbrio você acabou escorregando. Meu filho, você deve retornar, não ir para longe. Você deve permanecer. É que muitas vezes a vergonha é maior. Isaac mentiu. Quando ele mentiu, ele começou a habitar nessa terra de Gerar. Repita comigo: Gerar. Isaac está nessa terra. Ele começa a crescer de tal modo, ele começa a subir de tal modo. E observe que Isaac não está em casa. Isaac está na direção de Deus. Isaac está na direção que Deus deu para ele. E torno a falar: não é errado eu mudar de localidade. Não é errado eu mudar de cidade, como o nosso pastor fez. O errado é eu não pedir a direção de Deus e quebrar a cara, como já aconteceu comigo, e ter que retornar aonde Deus quer cumprir o propósito da minha vida. Não é errado, mas é necessário nós enfrentar as crises para alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. É necessário que nós enfrentamos a crise para alcançar aquilo maior que Deus tem para nós. Isaac está na direção certa. Ele começa a crescer. A primeira voz ele obedeceu. Por quê? Fica na terra onde eu te disser, não desças ao Egito. Deus sabe que se Isaac descer ao Egito, mesmo que ele retorne, ele vai sofrer algumas consequências. Ele vai sofrer algumas adversidades. Então Deus já bloqueia logo aqui, ó. Espera aí, até aqui você veio, daqui para lá eu não quero mais. Até aqui você chegou, daqui para lá não passa. Agora, cabe a nós obedecer e não. Deus não vai me pegar pelo colarinho, como diz o ditado, com todo respeito, me colocar na parede e dizer, é aqui o seu lugar. Mas Ele vai falar com a voz suave, eu te quero aqui. É aqui o seu lugar. É aqui onde você vai crescer. Agora, se eu quiser desobedecer, se eu quiser seguir a minha própria vontade, Deus também não vai interferir. Só que amanhã depois não adianta eu olhar para o céu e dizer, Deus, por que eu estou passando isso? Deus, por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Aí Deus sabe o que Ele faz? Cala. Deus se cala. Porque Deus só fala quando Ele tem que cumprir o propósito, William. Depois Ele não fala mais. Deus só fala quando Ele vem cumprir um propósito. Deus, Ele não joga a conversa fora. Deus só fala na hora que é para Ele falar. Isaac, ficou, começou a crescer. Ele começa a crescer, gente. Isaac está em casa. Isaac não está em casa, porque a casa dele é Canaã. Sabe onde que Isaac está? Está na terra dos filisteus. Prosperar em casa é bom, mas eu gosto disso aqui. Prosperar na terra do inimigo, isso é coisa de doido, pastor Joel. Porque Isaac começa a prosperar, Isaac começa a crescer. Os filisteus olhou para Isaac, peraí, quer dizer que nós mora aqui, não estamos crescendo igual esse cabra aí? O que ele tem que nós não tem? Da onde ele vem? Quem é ele? O que Isaac tem? Direção de Deus. E quem tem, eu vou liberar. E quem tem direção de Deus até no meio dos inimigos vai crescer. E quem tem direção de Deus até onde não era para dar certo, vai começar a dar certo.
Quem tem direção de Deus vai longe. Você tem direção de Deus, vai avante. Mas pastor, eu estou enfrentando a dificuldade. É claro que você está enfrentando. É porque você está passando pela crise, mas o crescimento está sendo gerado junto. Você está enfrentando a crise, só que daqui a pouco você vai crescer tanto que alguém vai olhar e vai dizer: peraí, não era aquele que outra hora, não era aquele que outra hora estava à beira do caminho pedindo esmola, como foi com o cego? Peraí, não era aquele, João capítulo 5, que estava à beira do tanque, ali precisando que alguém colocasse ele? É ele. Quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, a situação muda. A adversidade vai embora, a provação vai embora, pastor. Esse é o segredo. Isaac está crescendo porque ele está na direção. Repita comigo: direção. Mais forte: direção. Meu filho, se você está na direção de Deus, fica em paz. Fica em paz. É normal eu crescer em Cajati, é normal eu crescer na terra aonde eu nasci, mas agora, vem cá, passar pela crise e Deus falar: vai para outra cidade. Aí chega lá, alguém olha para mim e diz: rapaz, tu veio perder seu tempo aqui. Aqui não dá nada, aqui não gera. Aí Eliseu fala assim: peraí, aí não gera, mas é o primeiro milagre que eu vou operar. Já vou começar curando essa terra. Oh meu Deus, porque profeta é assim: aonde ele chega, não é o ambiente que muda ele, é você que vai mudar o ambiente. Pelo amor de Deus, entenda isso. Você nasceu para ser grande. Não fique com esse pensamento pequenez. É que muitas vezes erramos, né? Oh Deus, eu quero esse carrinho para mim. Deus, eu quero esse apartamento. Tá bom o espaço desse apartamento aqui, gente. Olha o tamanho que é o nosso Deus. Olha a grandeza do nosso Deus. Deus, ele gosta de pessoas ousadas. Repita comigo: pessoas ousadas. Mais forte: pessoas ousadas. Deus gosta de quem não tem medo de sonhar. Esse é o segredo da vida de José. Ele não tinha medo de sonhar. Mas está tão distante, mas sonhe. Enquanto você está sonhando, não está pagando nada. Continue sonhando. Alguém está olhando para a tua vida, te medindo da cabeça aos pés e dizendo assim: vai dar em nada isso aí, está sonhando muito alto. Olha para ele, não tem recurso nenhum. E lembre-se que Deus é quem liberou a palavra maior sobre a tua história. Não foi homem. Quando o homem libera a palavra, a gente pode ficar com o pé meio atrás, porque o homem às vezes, desiste. Mas quando Deus libera a palavra, pastora, não tem como revogar. Não tem um juramento, gente. O que é juramento? Juramento é Deus liberar a palavra dele e dizer: eu não volto mais atrás. Pode desabar o mundo, pode desabar tudo, mas a palavra que eu disse vai permanecer de pé. Deus vela pela sua palavra. Eu sei que você está preocupado porque a crise veio, mas entenda uma coisa: o céu não está em crise. A terra pode estar passando pela pandemia, enfrentando um vírus real que mata mesmo, mas eu estou em Cristo, você está em Cristo. Nós não estamos em crise, nós estamos em guerra. Entenda isso: nós não estamos em crise, nós estamos em uma batalha contra as potestades. Nós temos que enfrentar o nosso eu diariamente. Nós temos que enfrentar o nosso inimigo todos os dias. Não, eu vou dar a resposta que você pediu para Deus. Ele não vai te deixar em paz. Você entrou, se alistou para essa guerra, meu filho, vai até o fim, porque o inimigo não vai te deixar em paz. Se você fizer alguma coisa para o homem, tudo bem,
Mas agora, se você entrou, se alistou para ser um soldado de Cristo, não peça paz. Fala: eu não tenho medo, vou para cima mesmo. Eu não tenho medo. Tem gente que fala que eu sou louco, tem gente que fala que eu sou doido, pastor. Mas por quê? Eu sei quem me resgatou do mundo. Eu não tenho medo. Eu sei que quem está comigo é maior. Aquele que anda comigo, dorme comigo, levanta comigo, caminha comigo, deita comigo, é maior que o diabo. Deus é maior que acredita. Deus é maior. Você não está sozinho, minha filha. Neste momento de crise, neste momento de dificuldade, você não está sozinha. Deus está do seu lado, lado a lado com você. E a voz dele está dizendo: aguenta, minha filha. Aguenta, porque vai passar. Aguenta, porque você vai atravessar do outro lado. Aguenta, porque daqui a pouco você vai fazer que nem Isabel. Vai trazer João no colo, e quem olhar vai dizer: epa, não era ela. Deus vai fazer com você também. É que a gente está acostumado a ver Deus fazer com os outros, e muitas vezes a gente não acredita que Deus pode fazer com a gente. Mas Deus vai fazer com você também. Deus vai fazer com você, Patrick. Deus vai fazer com você, William. Deus vai fazer com vocês que estão aqui me ouvindo nessa noite. Deus vai fazer com aqueles que estão aqui, não tem medo, mas tem coragem, tem ousadia. Isaac semeia em uma terra estrangeira. Isaac não semeia em casa. Isaac está semeando em uma terra estrangeira. E pastor, com todo respeito e carinho, tem gente que quer colher, mas não plantou. Tem gente que quer colher, mas não planta. E se eu não consigo plantar, eu terei dificuldade para colher. Isaac entendeu. E gente, é normal eu plantar laranja e colher laranja. Mas olha isso aqui para mim, para você entender. Isaac semeou em uma terra que não era dele. Isaac semeou em uma terra estrangeira, e a Bíblia diz: e naquele mesmo ano, não foi no outro, e naquele mesmo ano, Isaac colheu 100 medidas a mais. É normal eu colher o que eu plantei, mas agora a Bíblia dizer que Isaac está colhendo, pastor, 100 medidas a mais do que ele plantou. Isso é o céu dizendo: meu filho, se você tiver coragem de semear, eu vou ter coragem de entregar 100 vezes mais para você. Oh Jesus, tem gente nos dias atuais que querem colher, mas já não sou mais dizimista, já não sou mais ofertante. Você quer ver? A gente fala de voto. Eita, que é isso, pastor? Está pegando pesado. Estamos abençoando a tua vida, abençoando a tua história, para você crescer. Até hoje eu não conheço um pastor que não quer ver os seus membros crescer. Gente, quando o pastor libera uma palavra, é que ele quer ver o crescimento. E esse é o desejo do coração da gente, como pastor de igreja, é ver o crescimento dos nossos membros. Você acha que eu vou ficar triste do cara chegar lá e falar para mim: pastor, eu comprei um Hilux? Meu filho, tamo junto, vamos andar junto essa Hilux aí. Ô pastor, comprei uma... mas olha, a gente vai ficar feliz. A gente não vai se entristecer, porque o seu crescimento mostra que a nossa terra é produtiva. Ô pastor Joel, o que é isso? Mostra que a nossa terra dá crescimento. Mostra que a terra pode estar em crise, mas o lugar que nós botamos o pé, nós estamos dizendo: é nosso. Sai da frente, Satanás. Essa igreja vai tomar posse. Eu vou liberar para a tua vida, eu vou liberar para a tua história. Você vai começar a semear e vai colher 100 medidas a mais, assim como Deus foi com Isaac. Só 3 mãos? Ah não, assim como Deus foi com Isaac, Deus será na tua vida, e você vai colher de tal forma que os teus inimigos vão se levantar, mas não vão poder tomar o que é seu. Não vão poder. É normal eles se levantarem, é normal haver levante. Agora, gente, o que aconteceu? Os filisteus começaram a invejar Isaac. Gente, se você tiver medo de crescer, o primeiro ponto para você desistir está aqui.
Pastor, mas lá na minha casa não vão comigo. Vai você. Pastor, mas eu não tenho apoio. Já tem sim, o céu está dizendo, eu te escolhi, eu investi em você. O problema é que a gente espera de dentro. Quando os de dentro não querem, Deus levanta os de fora. Deus levanta pessoas para te abençoar. O primeiro ponto: você vai enfrentar invejas quando você começar a crescer. Eu vou dizer uma coisa, William, com todo respeito à sua pessoa. Quando eu iniciei a pregar, deixa eu falar uma coisa. É normal das pessoas não acreditarem em nós. É normal. Eu tenho certeza que às vezes você olha para muita igreja que tem o desejo de pregar nela, mas quando não é o tempo, Deus não leva. Aí fica aquela coisa, ao invés da esquerda, ao invés da direita, ao invés da esquerda, ao invés da direita, está lutando para desistir. Quando Deus promete algo grande, nós vamos sofrer na mesma proporção, só que nós vamos alcançar. Por quê? Por que estão invejando ele? Eu vou dar o segredo para vocês. Por que estão invejando ele? Porque eles moram ali, é normal eles crescer. Mas vinha alguém de fora, colocar o pé, semear e começar a dar fruto. Isso não era normal, irmã. Está entendendo a mensagem? Isso não era normal. Eu vou liberar para a tua vida, eu abro um parênteses, que fica tranquila, fica em paz. Deus está mandando dizer para a tua história: só semeia, filha, só semeia, porque o restante eu vou dar crescimento. O restante eu vou liberar para tua casa. Você vai colher sem medidas. Eu mais de olhar saio. É porque tu tem arrancado dos teus, muitas vezes que nem tem. Alguém olha e fala, é loucura. Só que Deus está dizendo para a tua história: quando você começar a colher, os que viram, o que falaram, o que tentaram, o que invejaram, vão ter que ver a tua casa crescendo. Eu libero a bênção de Deus para a tua vida nessa noite. E Deus manda dizer para a tua história: você não vai terminar esse ano com essa crise, diz o Senhor. Você não vai. Eu já começo a encerrar. Isaac cresceu, semeou, o invejaram, mas não pararam. Esse é o segredo. A inveja não é quem quer ter o que é seu, é quem não quer que você tenha. Não é isso. Ah, porque me invejaram, querem que é meu, quer nada. O invejoso não quer que você tenha. Por quê? Todo invejoso, quando você conquista, ele já fica, ó, já se levanta contra a tua história. Isaac enfrentou essas crises para alcançar a grandeza de Deus. E eu já começo encerrando. Não houve espaço mais para Isaac. Porque toda vez que você começar a crescer, vai faltar espaço no ambiente para você. Toda vez que você começar a crescer, dentro da sua empresa que você trabalha, dentro do seu negócio, vai começar a faltar espaço para você. Ô gente, o que é isso? Eu, como pregador do evangelho, como pastor, observo isso aqui. Eu já enfrentei situações que faltou espaço para mim, e questionei a Deus muitas vezes o porquê, Deus. Aí um dia Deus falou no meu ouvido: meu filho, é porque você é sonhador. O que eu tenho para você é maior. Você não tem espaço lá dentro, mas aqui fora é seu. Toma por direito. Vai faltar espaço, William. Vai faltar o espaço para sua casa. Quando os seus começar a crescer, pastor, vai faltar espaço. E sabe para onde que eles vão te mandar? Escute, para o vale. E sabe aonde que fica o vale de Gerar? Quer saber? Deserto. E se eu perguntar aqui, quem quer ir para o deserto, gente? Eu sou o primeiro que fala, não quero ir para o deserto. Por quê? Por mais que seja escola de Deus, mas é sofrido. Por mais que seja escola de Deus, mas é doloroso. Então,
mandaram Isaac para o deserto. Isaac foi para o deserto de Gerar. Olha só, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: mandaram Isaac para o vale, mas ele parou? Mandaram Isaac para o vale, mas ele desistiu? Gente, mandaram Isaac para o vale, mas sabe o que ele fez? Ele começou a reedificar os poços que o seu pai Abraão cavou. Isso aqui é coisa de doido, pastor. Porque Isaac vai para o vale, está no meio do deserto. Ele poderia cruzar o braço para Deus, deu errado. Já não gostei desse negócio não. Já mandaram para o vale, acabou espaço para mim lá. Aí Isaac começa a reedificar os poços que o seu pai cavou. Ele cavou o primeiro poço. Gente, água nessa região é como petróleo, pastor Joel. Era como petróleo. Isaac começa a cavar, ele começa a tirar, começa a arrancar água. Lá vem o infeliz do filisteu de: epa, esse poço aí é meu. Isaac poderia muito bem olhar para ele e dizer assim: peraí, eu não. Está na escritura que esse poço é direito meu, é do meu pai. Mas sabe o que ele faz, pastor Joel? É seu? Não quero confusão com isso não. Sabe o que Isaac entende? O que gera confusão não é de Deus. Então ele chamou o primeiro poço de Ezeque. Ele vai para a batalha novamente, começa a cavar outro poço. Lá vem o infeliz do filisteu. Gente do céu, isso aqui é muito sério. Lá vem o infeliz do filisteu novamente. Por que ele vem novamente? Porque eles não vão desistir. Isaac cavou outro poço. Poderia ter brigado de volta, irmã, mas não brigou. Sabe o que ele faz? É seu, leva embora. Pega para você, eu vou para frente. Porque o que Deus tem para mim é meu. O que Deus tem para mim é meu. Não vou dividir. É seu, então pega para você. Aí Isaac cavou outro poço. Aí ele falou: agora sim, Deus alargou. Está entendendo? Agora Deus olhou para Isaac. A atitude de Isaac por não brigar pelo primeiro e pelo segundo poço faz com que ele, com coragem, ousadia, cavasse o terceiro poço e prosperasse. Eu vou liberar uma palavra para essa igreja. Meu filho, você não vai precisar brigar por isso não. Deixa que pega ele. Mas pastor, era para mim ser gerente lá dentro. Já escolheram. Se fosse já tinha sido. É porque o que Deus tem para você talvez é te entregar algo maior. É que muitas vezes a gente só se vê como empregado. É que muitas vezes a gente só se vê trabalhando para os outros. Mas Deus talvez está liberando a palavra para a sua vida. Epa, eu não fiz ainda, é porque você está pegado ao pequeno. O dia que você entender que eu tenho para você maior, você vai começar a alcançar o maior de Deus. Posso colocar de pé? Se coloque de pé, com a permissão do pastor Joel, por gentileza. Você entrou aqui nessa casa de oração, recebeu essa palavra, não foi em vão. Você veio receber essa palavra porque você acredita. É o ano do crescimento. E eu recebi aquela palavra quando o pastor Joel me mandou, me fez o convite. Eu li a grandeza de Deus. Falei: Deus, eu sou o primeiro a pegar isso. Eu sou o primeiro a acreditar nisso. Você tem que acreditar que o grande de Deus está vindo para você. Se não deu certo lá, é porque não era para você lá. Se deu errado lá, porque não era para você lá. É porque o que Deus tinha para você é maior. Aliás, o que Deus tem para você é maior, meu filho. Agradeça a Deus, porque Ele escolheu você. Viu, Patrick? O que Deus tem para você é maior. Deus está preparando o alicerce.
Deus está te lapidando no meio desse deserto. Deus está te forjando no meio desse deserto. Eu sei que está dolorido, filho. Eu sei que está doloroso. Eu sei que as lágrimas descem, escorrem, a dor vem, o choro, o desespero bate, e o Egito está gritando: ei, estou aqui. Só que Deus está dizendo para você: o que eu tenho para você é maior, meu filho. Fica onde eu te disser, e tu vai crescer, tu vai prosperar. Deus te chamou para ser homem grande, Patrick. Fica tranquilo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Por mais que o Egito grite o teu nome, ele não tem poder para te chamar de volta, porque maior é Deus. Maior é Deus. Quero perguntar se tem alguém que quer voltar para Cristo hoje. Se tem alguém que quer retornar para Jesus hoje. Se tem alguém que quer nessa noite se entregar: pastor, eu por um momento eu acabei enfrentando uma crise, não aguentei, e Deus está aqui nessa noite para dizer para você: filho, é o tempo de voltar para casa, é o tempo de você entregar a sua vida totalmente, é o tempo de você se entregar a Deus. Eu quero orar pela tua vida, eu quero que você encurve tua cabeça, eu quero orar pela tua casa, abençoar a tua família. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa igreja, Senhor, pelo pastor dessa noiva. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que receberam essa palavra, agarraram ela nessa noite. Eu quero orar por essa cidade, Senhor. Deus, eu profetizo nessa cidade um tempo novo. Essa cidade será conhecida, Senhor. Essa cidade será conhecida pelos sinais, Pai. Essa cidade será conhecida pelos milagres que surgirão dessa casa. Eu profetizo, Senhor, esse ano, esse mês, de bênção, ó Pai, para cada família. E essa vida, Senhor, que talvez está em casa enfermo e está nos ouvindo nessa noite, eu quero liberar para ela, Senhor, a bênção da cura, em nome de Jesus, ó Pai. Levanta dessa cama, homem. Levanta dessa cama, mulher. Coloca os teus pés no chão e seja curada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você que está nos hospitais agora, eu profetizo que amanhã, ainda hoje é melhor. Os médicos vão arrancar esses aparelhos de você. Você vai voltar para casa, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa cada um, essa igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a sua chance de retornar, de se encontrar com Cristo nessa noite. Agarra essa palavra, vai para a tua casa convicto que Deus te chamou para coisas maiores. Oh, quão maravilhoso é, tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Pastor Ademilson, com todo respeito à sua pessoa, Deus falou no meu coração assim: meu filho, diz para ele, escute só que eu vou liberar para a vida dele agora. Diz para ele que já que a semente está no coração dele, eu vou preparar o caminho. Eu estou vendo o crescimento aqui dentro, pastor Joel. E Deus falou bem assim: vai colocar aí nas tuas mãos, porque Ele conhece o desejo do teu coração. E se o teu coração fala mais alto, a voz de Deus ouviu ele. Aliás, o ouvido de Deus ouviu o teu coração.
e Ele te diz: é tu quem vai dar início naquela obra em Joinville. Se prepara que eu estou dizendo para a tua história. Eu terei o prazer, se o Senhor me convidar, de ministrar na igreja que o Senhor vai pastorear. Porque Deus me disse assim, que vai entregar algo grande nas suas mãos. A princípio virá dificuldades, mas só que haverá crescimento, porque tu tens sonhado. E se prepara, porque daqui para lá Deus já começa a preparar o caminho. Eu não estou falando pela emoção, eu estou falando pela direção de Deus. Deus começa a preparar o caminho daqui para Joinville, para dar crescimento que será pelas tuas mãos naquela terra. Em nome de Jesus, eu libero sobre a vida do teu filho, Senhor, pastor Edmilson, essa palavra profética. E ele recebe nessa noite, e esse desejo que está no coração dele vai se realizar, Pai. E essa igreja vai abraçá-lo, porque o Senhor tem um novo tempo para o ministério Plenitude. Chegou o tempo desse ministério decorrer, Senhor, as cidades, circunvizinhos, estados, porque o Senhor tem promessa nesse altar. O Senhor tem promessa, e o teu filho, Senhor, será um dos instrumentos que o Senhor irá usar em um novo tempo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele merece. Bem forte. Pastor Joel, Deus abençoe, em nome de Jesus. A tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável. Eu creio. Hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Eu creio. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, teu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Oh, aleluia, aplaude ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Se assente só um minutinho. Deus é bom, né? Pastor Jean não estava conosco na Cajamaca hoje não, né? Então, né, pastor? Então pode ficar tranquilo, né? É Deus da terra do vivente. Deus é bom. A bênção é certa. Vem vindo bênção aí em nome do Senhor Jesus, né?
Deus conhece os corações e conhece os pensamentos, né? E isso é bom, né? A gente estava conversando hoje ali na Cajamac, eu e o pastor Denilson, e algo Deus está fazendo. Irmãos, oração pela irmã Selma, que está com Covid, vamos estar orando, que Deus venha estender as mãos. Eu falei para ela hoje que ela vai passar sem sintomas algum, né? Só perdeu o paladar, o olfato, mas eu creio que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando pela família dela também. Steph também vai estar um pouco afastada aí pelo momento.